Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay, eu estou entrando aqui mais uma vez para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Sejam todos bem-vindos ao canal Dormindo com o Inimigo. Antes de nós começarmos a falar um pouquinho sobre o conteúdo de hoje, eu quero te pedir, meu querido, minha querida, se você ainda não é inscrito no canal, logo abaixo aí inscreva-se. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso. E curtir o conteúdo e os demais conteúdos que tem aí no canal, acionar os sininhos das notificações para você ser lembrada todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui no canal, ok? Vamos lá para o conteúdo de hoje, mas antes disso eu quero estar lendo um versículo que está aqui em 2 Reis, capítulo 5, verso 1. É sobre esse assunto que eu vou estar falando com você dentro da personalidade narcisista. Vamos lá. Naamã é curado da lepra. É o prefácio desse capítulo. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito. Porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói de guerra, porém leproso. E hoje eu quero estar falando, o narcisista religioso esconde sua lepra atrás da armadura. Para quem não me conhece, eu sou cristã, né? Tenho uma incumbência, né, desde muito nova na fé, de estar num ministério de transmitir algo, de transmitir principalmente a palavra, né? Deus me deu o dom de falar. Apesar de eu não me encaixar no meio religioso, no sistema religioso, eu não me encaixo, né? As pessoas não gostam muito das minhas pregações, porque hoje nós estamos acostumados com aquela palavra fast food, né? Com uma palavrinha que vai amaciar o ego, ou aquela que os coaches gostam de pregar, e eu entendo que mensagem de coach não é a mensagem bíblica. E então eu não passo desapercebida no meio do sistema religioso. Logo alguém está querendo assim me tirar de escanteio, né? Mas eu creio que tudo coopera para o bem, né? E Deus me escolheu assim, Deus me deu essa tarefa e Deus me coloca aqui no canal para estar falando sobre um nicho, né, religioso, porque cada um escolhe um nicho para falar aqui no YouTube, né? E o nicho que o Espírito Santo me trouxe a estar falando, 5 anos atrás, foi sobre o transtorno de personalidade narcisista. De princípio, depois que a gente começa ali comer os vídeos, né, do YouTube, a gente começa a se interessar pelo assunto e ver que aquelas pessoas, né, que produzem o conteúdo falando sobre esse transtorno, está falando da nossa vida, a gente se encaixa naquele nicho. Eu entendi que eu tinha algo para falar, e principalmente para nós, né, mulheres de Deus, homens de Deus, aqueles que estão inseridos dentro das igrejas e principalmente dentro do sistema religioso, porque é dentro dele que geralmente acontecem os abusos, né? Dentro dele que estão os narcisistas, os psicopatas, né? Pessoas que na realidade não nasceram de novo, não são novas criaturas e estão no nosso meio, né? Transvestidos de ovelhas, mas que na realidade são lobos, se escondendo ali atrás de uma vestimenta que a gente diz que é uma vestimenta que é de crente, né? Que é de evangélico, e que fala em línguas, que às vezes faz voto com Deus, né, e que faz campanha no monte, e que mostra que é muito, né, religioso e muito piedoso. Só que não, né? Quem convive com essas pessoas conhece. Então, quem conhecia, na realidade, Naamã, né, era a sua esposa, seus filhos, e a serva, né, a escrava, que deu uma palavra para ele. Você que conhece a palavra, você vai ler. Você conhece a Bíblia, você vai ler aqui o capítulo todo, né? Você sabe dessa história. Se você não leu, você leia para você ver o que acontece aqui dentro do contexto bíblico.
Mas hoje, né, eu quero, como sempre, eu quero usar a Bíblia para parafrasear a história, né, desse transtorno, que é algo extremamente disfuncional, difícil estar falando. Não quero generalizar, dizer que todo contexto que está falando a respeito de lepra está falando a respeito do julgamento de Deus sobre aquela pessoa, ok? Mas vamos lá, né? Eu falo muito, né? Pastor fala muito mesmo. Então, o narcisista religioso esconde sua lepra atrás da armadura. Então, lepra, na Bíblia, ela é um símbolo, ela é simbolizada pelo orgulho. Então, o que acontecia aqui com esse homem chamado Naamã, comandante do exército da Síria, que era um homem grande diante do Senhor, que foi usado por Deus, né, na guerra da Síria, e que Deus tinha dado vitória, né, através dele. Ele era tudo de bom para as pessoas que estavam de fora. Todo mundo olhava e, nossa, um herói de guerra, né, um homem extremamente poderoso diante do exército da Síria, mas que por detrás toda aquela armadura de homem poderoso tinha lepra. Então, o narcisista religioso, ele coloca a armadura para esconder e para se proteger, né, do que o povo vai falar, né, sociedade vai ver, possa ver, a igreja possa ver, né, lá no trabalho, no meio dos macacos voadores, no meio da família, de quem admira, lá nas redes sociais, né? Então, eles colocam essa armadura para se proteger e para se esconder. Então, Naamã era esse líder respeitado, comandante do exército do rei da Síria, né? E assim é a pessoa narcisista. Lá fora, herói de guerra, homem de Deus, mulher de Deus, profeta do Senhor, né? Fiel, né? Fora de casa, não, mentira, né? Lá fora de casa não tem nada de fiel. Dentro de casa ele, né, quer mostrar que ele é muito fiel, que ele é muito generoso, né, que ele é muito santo, mas a esposa conhece, os filhos conhecem, né? E lá na igreja eles querem mostrar que eles são essas pessoas que precisam ser aplaudidas, porque eles são pessoas perfeitas, maravilhosas, né? Eles estão lutando pela causa do evangelho, só que não. Lá no trabalho, né, eles colocam essa armadura para cobrir a alma deles infeccionada de lepra, né, purulenta, né, no qual muitas das vezes é colocado ali os ovos, as larvas de Baal-zebub, porque tem dentro deles muita mágoa, falta de generosidade, né, muito orgulho, muita soberba e muitos traumas, né, que eles não conseguem administrar, eles não permitem a cura de Deus. Uma moça postou aqui no meu canal falando que ora por eles. Eu também oro. A gente deve orar por todos, né? A gente deve perdoar todos. A gente deve amar todos, né? Porque é isso que Jesus diz, que a gente tem que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Mas isso não significa conviver e acreditar que essas pessoas querem a presença de Deus, apesar de estar dentro do seio religioso. Apesar de estar lá 24 horas e até mesmo administrando grandes igrejas, mas que na realidade essas pessoas não têm um novo nascimento. Então, essa armadura cobre essa pessoa leprosa, porque o próprio transtorno de personalidade narcisista é a lepra. É a lepra que Deus permitiu, né? Que Deus, como punição, permitiu sobre essa vida, sobre esse homem, essa mulher. Então, o narcisismo é a lepra. Então, lá fora, né? E na igreja, ninguém ou ainda não sabem, né, da sua lepra. Ainda eles não sabem, as pessoas não sabem. As pessoas olham e falam assim, nossa, que pessoa generosa, nossa, que pessoa piedosa, nossa, que pessoa boa. Nossa, eu caminhava com uma pessoa, gente, era insuportável. Depois que eu entendi sobre o transtorno
né? Eu vim entender, gente, aquilo tudo era fake. Aquilo tudo era falso. Sabe? Aquela falsa, aquela exposição que a pessoa falava que eu amo, o meu amor é incondicional pelas almas. Nada disso, porque observa, quem é muito perfeito, gente, quem é muito bom, observa, toma cuidado com esse tipo de pessoa. Pessoa muito boa, pessoa que você fala que ela precisa ser curada, precisa ser liberta, e ela fala que ela não tem problema, né? Porque nós estaremos sendo ainda libertos, curados, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Sabe? Essa carne nossa que ela não converte. A velha Jandernay que foi sepultada, né? Que foi lançada ali na morte, no batismo, muitas das vezes eu penso assim, essa miserável morreu, ela sai nadando. Ela quer reviver. Agora você imagina uma pessoa que ela pode até ter consciência da letra bíblica que fala a respeito de novo nascimento, mas ela não se entregou verdadeiramente para Deus. Como é que acontece dentro dessa pessoa? Então a armadura protege eles deles serem descobertos lá fora. Não pode. Essa pessoa ela não aceita ser descoberto lá fora. Como assim eu vou perder os meus seguidores? Como assim eu vou perder, sabe, os macacos voadores, meus súditos? Como assim? Porque, querendo ou não, meu amado, minha amada, todos nós temos traços de narcisismo. Uma hora ou outra da nossa vida, a gente está sendo abusivo com alguém ou tóxico com alguém. Quem falar que não está mentindo. Né? Não existe a pessoa perfeita. Nós estamos buscando a perfeição em Cristo. Mas nós não somos perfeitos ainda. Então nós temos muitas coisas que o Senhor ainda está transformando a nossa vida. Mas isso não significa que nós temos um narcisismo patológico. Um narcisismo crônico em nós. E a gente reconhece. Sabe quantas coisas eu fui tóxica com a minha igreja? Quantas coisas eu fui abusiva com as pessoas da minha igreja? Sabe, eu não tenho um pingo de vergonha em dizer que eu não quero fazer e tomar as atitudes que eu tomava lá atrás. Sabe, eu entendi que não é assim que as coisas acontecem. Porque a gente é o reflexo, muitas das vezes, da nossa liderança. Quem nos lidera nos ensina. Então, muitas das vezes nós estamos sendo discipulados por pessoas abusivas. E qual que a gente vai transmitir? Abuso. A gente dá aquilo que a gente tem, que a gente aprendeu com alguém, no meio que a gente vive. Então, leproso significa metzorá. Né? Dentro da Torá, tem uma seção de estudo inteira falando sobre a lepra. Olha o quanto isso é algo importante na Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo. É uma doença que se inicia no espírito, se inicia aqui dentro. Então, na vida da pessoa narcisista, essa doença chamada lepra se inicia aqui dentro, na alma deles, no espírito deles. E que depois passa a ser expressada no seu comportamento, avança para o corpo. Então, por que essas pessoas adquiriram essa lepra? Muitas das vezes você vai ver falar sobre o pecado da língua, né, pela Torá, né? Lachorá, né? É uma forma deles falarem a respeito desse pecado da pessoa usar a língua de forma negativa para invalidar as pessoas, né? E para que mais atitude, né, de generosidade do narcisista em invalidar as pessoas, né? Invalida em tudo, invalida a doença, invalida a situação do passado, invalida o sentimento. Então eles são fortes, né? E eu assim, eu vou observando as situações e eu penso o seguinte:
quando a gente faz muito uma coisa, a gente fica muito prático nisso, né? A gente toma prática nisso. Então o narcisista ele já vem com essa situação, vamos dizer assim, até desde a infância, e traz para a sua vida adulta quanta prática que eles têm em invalidar as pessoas, em manipular as pessoas, em enganar as pessoas, em abusar das pessoas. Então, esse Lashon Hará é uma forma de lepra usada na língua, né? Para invalidar, para difamar, para amaldiçoar as vítimas. Então, a armadura protege eles dos julgamentos e das cobranças. Então, você vê muitas das vezes, quando alguém quer falar algo para eles que é contrário à atitude que eles estão tomando, né? As palavras, ações, e eles se protegem com a armadura do não julgueis. Nessa geração, né? Se protege com a armadura, não me cobra isso. Porque quem está fazendo isso é você. E a gente vê isso aqui em 2 Reis 5:1, que todo narcisista religioso é grande por fora para os que ainda não os conhecem. Mas por dentro eles são doentes, eles são podres, eles são fétidos. Como Jesus, quando falou a respeito do narcisista religioso, né, que mandou Jesus para a morte, né, que eram os religiosos da época, os fariseus, os hipócritas, que eles, Jesus disse, olha, vocês estão como sepulcros caiados, né? Por dentro está podre, por fora está tudo bonito, adornado, cheio de flores, mas por dentro vocês estão fedendo, raça de víboras. Então a armadura cobre essas feridas purulentas, cheias de larvas de Beelzebub. Então as pessoas, os membros, as vítimas, no início da relação, as lideranças manipuláveis vão admirá-los, vão aplaudi-los, porque não era assim que estava acontecendo aqui. Esse homem tinha muito conceito, esse homem era um grande homem diante de todo o seu exército. Então esse líder, Naamã, aparentemente se mostra uma pessoa vitoriosa em tudo. E é assim que o narcisista religioso se comporta. Ele se mostra vitorioso em tudo. Então não acredite em postagem narcisista. Sabe? Porque tudo ali é fake. O sorriso é fake. Sabe? Às vezes está postando algo sorrindo, mas por dentro, sabe? Está com ódio, está ferido. Está pensando, poxa, eu fiz algo de errado, é um mero remorso. Mas ele logo aciona ali, porque dentro da cabeça deles, eles já formataram a mentira contra a vítima e vai pensar, não, ela mereceu, ele mereceu. Eu até posso reconhecer dentro da minha cabeça que eu fiz algo de errado. Mas eu fiz algo de errado contra ele ou ela porque eles fizeram isso e isso contra mim. Então a minha resposta é por causa da atitude que foi tomada contra mim. Então a preocupação não é contra o que eles fizeram com as vítimas, mas com uma resposta que a vítima dá. Então, no meio do povo, aparentemente, eles vão mostrar um falso selfie de quê? De crente, fiel, santo, generoso, mas que na realidade esconde lepra, Tatzhará em hebraico, que está relacionada a quê? A pecado, transgressão da lei de Deus, impureza. E essa impureza, que se chama lepra, impede o narcisista de verdadeiramente participar da mesa de Deus. O relacionamento do narcisista com Deus é meramente superficial, é meramente religioso. Eu já contei para vocês aqui em algum conteúdo aqui do canal que eu conheci um crente quando eu era nova convertida, que ele tinha na memória dele milhões de versículos, milhões assim, né?
É uma forma de falar, mas ele tinha muitos versículos guardados, a gente ficava impressionado, ele era chamado para pregar, sabe? E ele falava assim, ele nem lia a Bíblia, ia falando, e você ia ver realmente. Mas aquela pessoa era uma pessoa que hoje eu entendo que ele tinha, né, esse ego, essa vaidade de estar mostrando que ele conhecia muito da lei, mas não vivia essa lei na prática. Não vivia os mandamentos na prática. Lembra? Certa feita, Jesus conta uma parábola do bom samaritano. E que o cara, né, o religioso que foi até ele, o que é que eu tenho que fazer para herdar o reino dos céus? Eu faço isso, faço aquilo. E ele dá um exemplo ali que, no final, quem fez a coisa certa era alguém que era excluído da sociedade, né, que não se encaixava como eu, que era o bom samaritano. Que era um samaritano. Que um homem que era disse como impuro, mas só que não era. Era a situação que o relacionamento do povo de Israel com o samaritano. Depois você vai buscar entender aí na Bíblia. E Jesus conta a história desse bom samaritano. Sabe? Que esse homem, ele tinha um relacionamento com Deus, demonstrando as atitudes dele. E ao contrário do narcisista. Eles são muito bons para falar de Deus, mas eles não conseguem viver Deus. No dia a dia, na sua casa, na sua família, na sua empresa, sabe? Nas coisas que são necessárias, né, de um ser humano fazer, que agir de forma correta com a sociedade. Então, aqui, essa lepra, ela simboliza o castigo divino. Então Deus entrega os narcisistas, entrega a eles as suas paixões infames, como diz lá em Romanos, porque são pessoas reprováveis. E quando Deus entrega, é essa lepra que é a maldição sobre eles. Então o narcisista é uma lepra ambulante, eles são feridas ambulantes. Eu já falei isso aqui também em algum conteúdo meu. Então, a própria personalidade disfuncional mostra o tratamento de Deus na vida deles. Então, a pessoa ser narcisista é o tratamento de Deus na vida deles. Como se fosse a marca de Caim. Ninguém vai te matar, Caim. Você vai andar aí, todo mundo vai ver, vai se lembrar daquilo que você fez, mas você não vai poder ser morto. Tipo assim, você vai lembrar daquilo que você fez com seu irmão. Então, narcisista é marcado. Ele é marcado por Deus com a lepra. Porque são feridas ambulantes, são pessoas que não se achegam a Deus. Porque todos nós, chega um tempo da nossa vida que nós somos como árvores cortadas, perto de ribeiros de água. A água vai fazer com que aquela árvore floresça novamente, mas os narcisistas podem estar até perto da presença de Deus, perto dos ribeiros de água, mas eles não florescem. Não florescem em amor, não florescem em generosidade, em cuidado, em sensibilidade com as pessoas, em empatia. Então, você vai ver também aqui que quando a pessoa, você vai ver em Levítico, se eu não me engano, 13, eu acho que sim, vai falar sobre a situação da lepra em várias situações, até na casa, na roupa, na pessoa, e o que é que deveria fazer. Era algo que os religiosos da época, né, os sacerdotes, tinham que administrar, era algo espiritual. Não era nenhuma questão assim, eu vou ter uma medicina para isso. Não, era algo espiritual. Essa pessoa tinha que ser colocada para fora do arraial, lá no leprosário. Ser afastado, ser isolado da sociedade, ser isolado da igreja. Mas se lembrem que Naamã era sírio. Então tem muita gente que está dentro da igreja, mas não se submete às regras da igreja. Não se submete às regras da lei. Não se submete à palavra de Deus. O narcisista deveria ficar isolado, não é? Deveria ficar isolado, para não perturbar ninguém, para não destruir ninguém. Eles deveriam ficar isolados por causa dessa contaminação.
Porque lepra é contaminação, lepra pega. Tá me entendendo? É como que se narcisista formasse outros narcisistas em série. Agora você imagina, dentro da igreja, dentro do seio, né, de uma igreja, vamos dizer aqui na igreja, não dentro de uma denominação, um narcisista religioso liderando, o que ele vai discipular? Ele vai discipular outros narcisistas. Sabe, ele vai formar, essa mentoria que ele vai dar lá, vai ser ensinar os passos de como ser uma pessoa que vai influenciar outras pessoas para o mal, que vai destruir pessoas, que vai manipular, que vai abusar de outras pessoas. Então eles deveriam ser isolados, mas não, Deus permitiu que eles andassem como Caim pela terra. Então toda essa maldade, né, que eles transferem para as vidas, né, que eles saem no decorrer da vida deles adoecendo outras pessoas. Eles saem passando lepra para outras pessoas. Eles saem passando doenças da alma para outras pessoas. A lepra também, ela causa insensibilidade. E o quanto a pessoa narcisista, né, essa lepra ambulante faz, ela é insensível à dor, aos problemas, às dificuldades, às necessidades das vítimas, seja elas quem forem. E principalmente, eles são insensíveis a Deus. O Espírito Santo, a palavra do Senhor diz que ele está à porta e bate. Sabe, na igreja do narcisista, Jesus fica da porta para fora. Ali o Espírito Santo fala, apesar de ter aquele show pirotécnico de girar no manto, de falar em língua, né, de mostrar que Deus está aqui, que se você estiver aqui você vai prosperar, toca aqui no altar, o poder, a unção, a prosperidade está no altar, né, a unção que você respeita é essa que você valida, é essa que você vai ter sobre a sua vida, sabe? Vem pra cá que se você der tanto, você vai multiplicar, né? Você vai ter um bom emprego, você vai ter uma casa, você vai ter saúde, só que não. O principal que eles deveriam oferecer, que é a salvação, eles não conseguem. Vem pra cá que você vai dar fruto, vem pra cá, né? Fruto de prosperidade pessoal. Vem pra cá que você vai prosperar, vem pra cá que você vai, Deus vai fazer justiça na sua vida, vem pra cá, né? Então é esse ambiente no qual Deus não está. Deus, muitas das vezes, está batendo na porta da igreja desses pastores, dessas lideranças. Eu quero entrar. 5 minutos de palavra, né? 90%, tantos por cento de pedido de oferta, tantos por cento de louvor almático e não sei quantos por cento de profetada. Porque é na profecia que eu te ganho. É falando do seu CPF, do seu RG, do tal, não sei para que isso, mas cada qual, né, vai ter que lidar com isso diante de Deus. Tanto quem está falando quanto quem está recebendo. Então a lepra, na época de Naamã, né, que foi contada essa história que eu falei aqui de 2 Reis, era a mesma coisa que a morte. A lepra era a mesma coisa que a morte. Já estava decretado. Porque na grande maioria das vezes, quando se observava, né, o narcisista observava a pessoa que estava com a lepra, observava as vestes, observava a casa e colocava para fora do leprosário, o que acontecia? No final era morte. Não tinha saída, não tinha remédio. Então, curar um leproso é como curar um narcisista. É como ressuscitar um morto, algo extremamente difícil. Apesar de Jesus ter falado que nós faríamos obras maiores do que ele. Então, muitas das vezes a gente fica nessa expectativa de mudar o narcisista. A gente ora, a gente busca, a gente tem empatia extrema, né? A gente, me perdoe a palavra, a gente se dana, a gente se lasca, sabe? Para poder dar um jeito na vida deles, para poder, sabe, perdoá-los
perdoar o imperdoável, sabe? Nós estamos igual as mamães florindas, né? Que passa a mãozinha na cabeça do Kiko, né? Eu vou chamar minha mãe, né? Eu vou correr atrás da saia da minha mãe, porque minha mãe vai resolver isso para mim. Ai, não briga comigo não, que eu vou contar para minha mãe. Então, aqui nesse contexto, a lepra, na época, aqui no Antigo Testamento, se não fosse uma intervenção divina, como a gente viu também, Jesus curar muitos leprosos, né, os discípulos curarem leprosos, era algo extremamente infeccioso e que causava morte, e que essa lepra, curar um narcisista, é tão difícil como ressuscitar um morto. Então, às vezes nós estamos pagando preço por uma história que a gente já sabe que não vai dar em nada. Não é maldade nossa, não é falta de fé, sabe? Não é falta de fé, não é porque a gente não acredita em Deus, não é porque a gente não tem fé que as pessoas vão mudar, porque a gente mudou, porque Deus transformou as nossas vidas. Nós temos falhas, várias, precisamos, né, cada dia mais nos prostrar debaixo da poderosa mão divina, para que Ele nos trate, para que Ele nos transforme. Então Deus se servia da lepra para castigar. Então é isso que acontece. Transtorno de personalidade narcisista é um castigo de Deus na vida dessa pessoa. Porque são pessoas invejosas, são pessoas arrogantes, são ladrões, são assassinos, são injuriadores, são incestuosos, são manipuladores, orgulhosos, soberbos. Eles não querem ser expostos. Tirar a armadura para Naamã é algo aqui inadmissível. Então é algo inadmissível para o narcisista tirar a armadura, se expor, mostrar verdadeiramente quem ele é. E quando alguém ousa falar o contrário, né, a gente já conhece essa história. Quando você ousa não ser uma vítima manipulável dele ou dela, pode preparar para a guerra, pode preparar para a luta, pode preparar para a injúria, para a maldição, pode se preparar, sabe, para as palavras ofensivas. Então eles não aceitam ser expostos, né, mostrar a sua lepra publicamente. Então essa é a realidade de muitos líderes narcisistas, né? De muitos maridos, de muitas esposas, filhos, líderes. Por fora mostra uma vida vitoriosa, né? Por isso das fotos que você dá. Gente que vive na internet mostrando que a vida é muito boa, muito feliz, desconfia. Desconfia. Então eles vão mostrar lá uma aparente prosperidade, né, nas redes sociais, o carro de luxo, né, que está quase indo, tendo busca e apreensão, né, é um livro de pagamento, mas aí fala que aquele livro de pagamento foi Deus que deu. É bênção de Deus, né? E na casa grande que está para ir para leilão, né? Ele está morando numa casona lá e não consegue pagar as prestações. A casa está quase indo para o leilão, mas continua mostrando, né, a aparência, a armadura lá de homem, de mulher de Deus, vitorioso, próspera, com as roupas bonitas, né? E as caras que só pagaram uma primeira, e os carros que só pagaram, e as casas que só pagaram geralmente ali a primeira prestação. Não conseguiram pagar mais. Estão devendo Deus e todo mundo. Porque quer manter a armadura, né? Mostrando uma publicidade fake aí, né? Porque o tal do Alexandre lá, o careca, deveria até prender esse povo, porque fica mentindo demais. Fica enganando demais. Então, com um casamento feliz, né? Posta lá altas juras de amor, né? Mas só a vítima sabe o que ela está passando, né? Só o marido sabe, só a esposa sabe, só os filhos sabem.
Só a liderança sabe quando posta lá nas fotos, lá no grupo da igreja, quando posta as fotos lá, os vídeos lá no Instagram, no Facebook. Nossa, essa igreja é o máximo. Mas quando você entra lá, você vê que realmente não é nada daquilo, né? É só uma armadura. Armadura de prosperidade, armadura de felicidade, armadura de homem e mulher de Deus. Então eles mostram que estão num casamento feliz, próspero. Idealizaram essa mentira, mostram essa mentira, né, essa fake news para as pessoas. Então eles expõem isso nas igrejas, né, muitas das vezes nas festas, nas declarações de amor, né, como a Flor de Lis. Vocês lembram dela e aonde ela está, né? Que falava de amor ao marido, mas que estava envenenando esse marido aos poucos, né? Agora virou prático, né? Qualquer coisinha que você fizer ou falar contra mim, eu vou envenenar a sua comida. A gente tem que ter cuidado até com aquilo que a gente come. Então a armadura são as máscaras, né? O falso personagem para se esconder de quem eles verdadeiramente são. Manipuladores, ardilosos, soberbos, orgulhosos, arrogantes. Então a armadura serve para se proteger, para que ninguém descubra a lepra. Mas a esposa sabe, os filhos sabem, porque eles estão passando, né, pelas vias dolorosas da vida. Tem gente que fala assim, nossa, carregando, eu tenho que carregar a minha cruz. Não, mas carregar a cruz é carregar a sua vida, né? A nossa vida, o processo, é isso que significa carregar a cruz. Não significa que você está carregando um narcisista. Tem gente que fala assim, eu tenho que carregar minha cruz, eu tenho que continuar nesse casamento, porque Deus falou que eu tenho que carregar minha cruz. Não, filha. Isso não é sabedoria. Não, filho. Isso não é sabedoria. Eles se escondem atrás da armadura para manter a autoridade espiritual, para evitar o confronto pessoal. Usam um púlpito, a Bíblia, a igreja, como escudo emocional, escudo espiritual, para que ninguém os confronte, para que ninguém fale para eles que eles estão errados, né? Então essa história vira contra nós. Como eu já disse, às vezes quando a gente tenta expor, quando a gente tenta falar que aquilo é contrário, quem é exposto é você. Quem é expulso é você da igreja. Quem é colocado como péssimo esposo é você. Quem é colocado como péssimo marido é você. Então a gente pisa dentro da igreja como se a gente estivesse pisando em ovos. A gente tem que ter cuidado com aquilo que a gente fala. A gente não pode expor essas pessoas, porque elas estão ali atrás da armadura e todo mundo está observando a armadura de Naamã, porque ele é um general de guerra, ela é a mulher poderosa da igreja, ele é o homem poderoso da igreja. Quem somos nós, réis mortais, para tocar neles? Então eles usam o medo para controlar suas vítimas. Olha, querida, querido, eu sou pastor, eu sou bispo, eu sou apóstolo, eu sou ungido de Deus, sabe? Eu sou um homem de Deus, eu sou uma mulher de Deus. Deus me mostra tudo. Engraçado, né? Mostra tudo a respeito dos outros, mas não mostra nada a respeito deles. Mostra, o Espírito Santo fala, só que eles fingem que escutam. Então eles vão usar lá a cultura do silêncio para não serem expostos. Então eles vão colocar uma lei da mordaça nas vítimas dentro da igreja, dentro de casa, na boca dos filhos, na boca da esposa, na boca do marido. Sabe, todo mundo tem que ficar calado, engolir seco, transformar a dor, transformar a humilhação, a manipulação em gastrite, em doenças do estômago, porque a gente está engolindo, sabe? Toda essa manipulação, todo esse engano, a gente engole dentro da igreja, a gente passa pano para essas pessoas, sabe? E a gente passa lá 10, 20, 30 anos dentro daquele lugar que a gente tá vendo que é uma estrutura que está toda leprosa. É uma estrutura que aquela casa, aquele lugar já está todo leproso, todo doente. Mas a gente continua lá. A gente continua lá sendo contaminado, porque a gente também, nessa situação, a gente fica insensível à voz do Espírito Santo, que está dizendo para nós, sai desse lugar. Sai desse lugar, porque você vai morrer ali. Então a armadura protege eles de serem descobertos de o quanto eles são doentes.
Tá vendo que eu estou repetindo isso várias vezes, para você não esquecer. A lepra e o narcisismo. Como é que acontece com os narcisistas, né? Como essa contaminação que eu já falei para vocês, por que eles se tornam pessoas insensíveis, né? Por que acontece essa insensibilidade? Por causa dessa lepra. A lepra mesmo, a doença lepra, ela causa insensibilidade. A pessoa toca lá no corpo, lá, e ela não sente nada. E da mesma forma, é o narcisista reagindo à vida das vítimas, reagindo à vida da sociedade, reagindo à vida nesse mundo de forma insensível. Eu não tô nem aí para você, sabe? Eu não tô nem aí para os meus filhos, eu não tô nem aí para minha família. Eu posso até falar que eu me preocupo, eu posso até falar para as pessoas que eu amo, que falar até papagaio fala. Mas eu quero ver, viver, pagar esse amor com atitudes. Então, essa personalidade disfuncional, leprosa, insensível, separa as pessoas. É uma personalidade deformada, disfuncional. Eles têm uma alma apodrecida. A lepra é a pior doença descrita na Bíblia. Então eu penso que nesse tempo, nessa geração que nós estamos vivendo, a pior doença que o ser humano pode ter é o narcisismo. Apesar de não ter diagnóstico como doença. É uma personalidade, é a forma de ser daquela pessoa, é a forma imoral da pessoa ver as coisas na terra. Como narcisista, a pessoa, essa personalidade, como eu já disse, é a pior personalidade, né? Porque é uma personalidade baseada no orgulho, no sentimento daquele ser, que era um ser que saiu da sua posição, que era no céu, para cair na terra, porque Deus lançou ele para a terra, por causa do orgulho. Esse é o maior obstáculo do narcisista ser transformado, o orgulho. Ele não aceita sair desse lugar. Mesmo ele sabendo, mesmo ele se olhando por dentro, que é muito difícil ele se ver por dentro, porque dói muito dele ver quem verdadeiramente ele é. Ele pode até ter um mero remorso, como teve Judas. Eu não reconheço, eu prefiro me matar. Foi isso que Judas fez. Eu não reconheço que diante de Jesus, eu não vou lá pedir perdão para Jesus, para os discípulos, pela vida, pelo aquilo que eu fiz com Jesus, com meu amado, com um homem que eu caminhei com ele por 3 anos, que me discipulou, que comeu na mesa comigo, que colocou comida na minha boca. Eu não vou reconhecer o que eu fiz contra ele, eu prefiro me matar. E é assim que o narcisista faz. Prefere perder o casamento, prefere perder a família, prefere perder a igreja, em sair desse lugar, dessa posição de orgulho. Então, há essa situação que nós não conseguimos curar o narcisista por causa desse obstáculo. Esse obstáculo qual é? O orgulho. Então, quando o profeta ouviu sobre Naamã, Deus instruiu o profeta. Vai lá e trata na arrogância dele. Vai lá e trata no orgulho dele. Por isso que manda Naamã, né, entrar no Rio Jordão, que era o rio mais sujo da época, e fala para ele mergulhar ali 7 vezes. Era Deus tratando no orgulho de Naamã. Então você acha que Deus não usa pessoas ao lado desse homem narcisista, dessa mulher narcisista, dessa liderança narcisista, desse pai, dessa mãe, para tratar na vida deles? Para falar para eles que eles estão errados? Então os narcisistas religiosos, eles esperam espetáculo. Eles esperam profecia profundas a respeito deles, que eles são homens e mulheres de Deus. Eis que eu vejo que você é uma pessoa próspera, eu vejo na sua vida riqueza, eu vejo dinheiro, sabe? Eu vejo que tem alguém com inveja contra você, eu vejo que tem pessoas te perseguindo, eu vejo, sabe? Mas isso foi o contrário da atitude do profeta. Então não vai caminhar um profeta de Deus com um falso profeta narcisista. Não vai caminhar. Porque o profeta de Deus vai falar o contrário para aquele homem, para aquela mulher narcisista, para aquele leproso, para aquela leprosa, falar o contrário. Olha, eu não vou te bajular, cara.
Você está errado. Essa forma sua de ver as coisas está errada. Então, por isso que não conseguem permanecer no emprego, por isso que não conseguem permanecer com amizade por anos, por isso que não conseguem permanecer num relacionamento. Porque não conseguem ouvir a verdade, não conseguem ouvir não. Então, eles querem que os profetas cheguem, né? As pessoas, que eu estou chamando aqui de profeta, pode ser qualquer pessoa, chegue perto deles e bajule eles. Que se tornem súditos, que se tornem macacos voadores, que passem pano para eles, que falam, não, pode até estar percebendo que aquela pessoa é errada, manipuladora, enganadora, mas finge que não está vendo, porque quer caminhar com aquela pessoa. Porque diante da sociedade, ele é bem sucedido, ela é bem sucedida, tem muitos seguidores, as redes sociais estão bombando, né? Então Naamã esperava que o profeta se prostrasse ali diante dele e declarasse, né, validasse a situação que ele estava vivendo ali de lepra e logo ali colocasse a mão na cabeça dele e expulsasse, né, aquela lepra e orasse, pedisse a Deus para que ele fosse curado. Mas Deus tem a forma de tratar com cada um de nós. E com narcisistas sim. Deus vai levantar pessoas para estar falando a verdade na vida deles. E vai permitir um Jordão na vida deles. Por isso que você vê aí serem tratados diariamente por Deus. Então ele mergulhou ali naquele rio sujo para que Deus pudesse tratar aquela soberba, aquele orgulho, aquela arrogância, né, que havia no coração de Naamã. Então Naamã deveria ser excluído da sociedade, mas como eu já disse, ele era sírio, ele não era judeu, né? Ele não teve que ficar separado lá no leprosário. A ferida dele estava aberta, né? E era a representação da pessoa narcisista. Então pessoas que... A lepra fala de pessoas impuras na alma, porque tem ódio, tem muita mentira dentro deles. Então o sacerdote deveria observar o leproso. Observar ele, né, a pessoa narcisista. Deveria ser observada por uma liderança. Mas, como a gente já sabe, o narcisista religioso, essa lepra, essa ferida ambulante, essa pessoa insensível, ela não vai se submeter a ninguém, ela não aceita ser liderada. Ele não aceita ser liderado, não consegue congregar, não consegue ser aconselhado por ninguém, não consegue ser ensinado por ninguém. Sabe por quê? Porque já sabem de tudo. São pessoas poderosas, conhecem a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, só que não. O que adianta eu conhecer só a lei, eu conhecer só as regras da lei, eu demonstrar em atitudes práticas regras da lei, mas eu não viver isso? Era como os judeus na época de Jesus faziam, os fariseus na época, os religiosos faziam. Devolviam dízimo do cumim, sabe, um plantinho desse tamanhozinho. Aparentemente colocava lá os filactérios, aumentavam as franjas dos seus vestidos, demonstravam diante da sociedade que estava jejuando, que estava orando. Sabe, aumentava lá as caixinhas de oração que eram colocadas na testa, nos ombros. E lá dentro daquelas caixinhas tinha alguns capítulos específicos falando da lei de Deus. E eles queriam mostrar, eles aumentavam essas caixinhas, as caixinhas tinham um tamanho, eles aumentavam mais para mostrar para a sociedade, mostrar para o povo. Nossa, como ele é um homem de Deus, como ela é uma mulher de Deus. É assim que eles aparentam para nós. De princípio a gente olha e fica, bah, como assim? Oh, nossa, que mulher de Deus, que homem de Deus. Então, na realidade, essas feridas ambulantes, essa pessoa narcisista, eles só vão mudar se eles descerem no rio da humilhação, se eles descerem do pedestal, mas a gente sabe que isso não acontece, infelizmente.
né? Tem muita gente orando, tem muita gente buscando, tem muita gente suportando aí, né? Mais de 30 anos em um relacionamento abusivo, na expectativa, será um dia que essa pessoa vai me ouvir, sabe? Será um dia que essa pessoa vai ouvir a Deus? Será que um dia, sabe? Essa pessoa vai mudar. Infelizmente, até hoje, o que se ouve falar, o que se vê é que não tem como fazer uma mudança, né? Como fazer uma cura, como fazer uma libertação desse tipo de pessoa, a não ser que eles verdadeiramente se convertam. A velha natureza, a ferida purulenta de lepra morra e renasça uma nova criatura em Cristo Jesus. Então eles precisam enfrentar a lepra que está escondida na alma. Eles precisam de admitir quem eles são verdadeiramente, se arrepender verdadeiramente do mal que eles vêm causando. Voltar atrás, pedir perdão para as vítimas, ressarcir as vítimas daquilo que foi algum dano que eles causaram espiritualmente, emocionalmente, financeiramente para elas. Só que eles nunca vão fazer isso. Porque na realidade, quando eles estão falando, né, do que aconteceu com eles, quem é a vítima é eles. O homem ruim foi o que passou. Então, ciclana que fez mal, não foi ela que fez, não foi ele que fez. Então, mergulhar para os narcisistas nessa água suja, né, do tratamento, do orgulho, da soberba, é expor os traumas para ser curado, para quebrar a dureza do falar, da manipulação, do controle, da arrogância doutrinária, né? Porque tem uma arrogância para falar de Deus, para fazer com que as pessoas mudem a sua conduta, a sua moral, a sua forma de agir, mas aquilo só serve para o outro, porque eles querem tirar o cisco do olho do outro, mas tem um pedaço de madeira, um pedaço de árvore no olho deles. Eles não enxergam um palmo diante do nariz. Porque tudo deles, a respeito deles, é na base da aparência. Está tudo ali transvestido na couraça daquele soldado, né? Naquele capacete, naquela armadura, naquela arma. Então, aquele discurso, né, que eles têm, a grande maioria, como eu já disse no princípio, da falsa piedade, o discurso, né, dos frutos. Mas na realidade ali está tudo imundo, tanto fisicamente como espiritualmente. Então a pele, a roupa, a casa, tudo ficava contaminada. A lepra, ela não contaminava só o coração, por causa do lachon hará, por causa da língua que incestuosa, da língua que blasfemava, da língua que falava mal, da língua que não validava, da invalidação das pessoas, da maldição jogada nas pessoas. Não. Essa lepra, ela saía para fora, ela ia para a pele, ela ia para o cabelo, ela ia para o corpo, ela ia para a roupa, ela ia para casa. Então a casa que simboliza, quando essa lepra ia para casa, esse morfo ia para casa ali, que simboliza, né, a história aqui de Naamã e a história dos leprosos no Antigo Testamento e no Novo. Quando essa lepra ia, esse morfo ia para lá, essa casa tinha que ser demolida. Então a casa chamada narcisista tem que ser demolida. Tem que nascer de novo, não pode ali fazer uma gambiarra, passar uma massa corrida, não. Tem que ser destruída por Deus. Tem que ser feita como aquele vaso que se quebrou na mão do oleiro. Quebrou, não tem como passar massa, não. Não tem como, né, passar um batonzinho ali, não. Sabe? Não tem como passar na funilaria, não. Tem que quebrar e fazer tudo de novo. Tem que amassar e fazer tudo de novo.
Então a casa ficava imunda, a casa enchia de demônios por causa do pecado. A casa, a partir daquele momento, quando fala da casa também, fala também do relacionamento do narcisista com a vítima. Como é que fica a casa física, espiritual dessa família? Os demônios vão começar a perseguir aquela família. Porque narcisista, por onde passa, sai contaminando tudo. Sai contaminando o coração das pessoas. Eles vão saindo e vão deixando feridas profundas no coração das pessoas que passam na vida deles. Porque eles não descem do cavalo. Eles não tiram a armadura que protege eles de ser descoberto. Por fim, essa contaminação que a lepra narcisista causa na casa, esse mofo, esse fungo que está lá em Levítico 13, 14, depois você lê, também essa casa, ela fica ameaçada de ser demolida, porque nós sabemos que casamento, relacionamento, toda a estrutura que eles tentam manter na vida deles, fica deformada e uma hora ou outra cai. Uma hora ou outra é destruído, uma hora ou outra chega no divórcio. Então, se a gente casa com um narcisista, a gente pode ter expectativa que a gente já casa já com a data marcada para divorciar. Porque essa casa, ela está contaminada com mofo, com fungo. E isso, sabe, essa contaminação, ela não contamina só aquela família, contamina também a sociedade. Contamina a igreja. Então, o mofo é algo corrosivo, corrói tudo. O que significa essa corrosão? Bancarrota, miséria financeira, pobreza, dívida, objeto que quebra dentro de casa, sabe? Ambiente carregado por demônios. Lá no capítulo 14 de Levítico, você vai ver que a casa, né, esse mofo era algo muito perigoso, chegava ao ponto de ter que ser demolida aquela casa. Assim acontece com as famílias. Demole tudo, destrói tudo. Aonde o narcisista passa, nada fica em pé. Então a vítima que convive com o leproso sofre com pesadelo. Sofre com doença física, emocional, queda de cabelo, aumento de peso, perseguição espiritual, visitação de demônios no quarto, principalmente quando ele, o leproso, não está em casa. São pessoas que ficam inconstantes, não conseguem resolver os problemas da vida. Se enchem de dívida, são pessoas que estão fracas fisicamente, ou perde peso, a mente fica nublada, esquecimento, perca de força, energia, insônia. E aí eu poderia ficar aqui falando várias situações que têm causado dano dentro dessa casa que precisa ser demolida. São durante todo o ciclo do abuso e depois a lepra deles contamina a vítima. A lepra deles contamina a vítima. Essa iniquidade, esse pecado que está dentro do narcisista, que é o tratamento de Deus, chamada essa lepra, ela precisa ser demolida pelo poder de Deus. Não estou aqui falando para ninguém, para Deus matar o narcisista não, tá? Depois não vai querer colocar nas redes sociais falando que eu estou querendo que mata alguém. Não. Você quer um narcisista para você? Você quer mantê-lo na sua vida? Já sabe disso. Que são pessoas leprosas, eles estão infeccionados, eles estão infectados, eles estão, sabe, imundos por dentro. Então eles precisam de conhecer a Deus que vai ver eles por dentro. Porque pode até vir, meu irmão, minha irmã. Aí você pensa assim, nossa, meu marido está dentro da igreja, minha esposa está dentro da igreja. Como assim, pastora? Só está falando que eles não são crentes. Eles desceram as águas, eles falam em língua, eles oram, eles são de Deus.
As pessoas podem fazer isso, mas mesmo assim, não permitir que Deus conheça elas por dentro. Eles não permitem que Deus veja eles por dentro, veja a lepra deles, veja a insensibilidade que está dentro deles. Infelizmente eu tenho que te dar essa má notícia. Amém? Meu querido, minha querida, olha, às vezes você acha que é um mero conteúdo, né? Porque depende também de quem está falando. É como eu já disse, eu não me encaixo, né? Não me encaixo no meio do sistema, não me encaixo até mesmo aqui no YouTube, no meio dos que falam sobre transtorno de personalidade narcisista, mas tem muita gente que tem grandes canais aí que pega o que eu estou falando e fala lá, e aí fica lá com milhões de visualização, né? Pega e faz lá de uma forma que não fica parecido com aquilo que eu falei, né? Porque querendo ou não, a grande maioria de nós faz isso. A gente pega algo que foi bom lá, que a pessoa falou, alguma informação, e a gente transmite aquela mesma informação, da nossa forma, né? A pessoa já estudou aquilo, ou muitas das vezes teve revelação daquilo, a gente fala. Tem o pastor, né? Eu acho que ele é pastor Antônio, e ele passa, você vê aí, que ele dá 200, 300 mil visualizações de algo que ele copiou de outra pessoa. A pessoa que falou primeiro, que de repente é uma Jandernain da vida, falou algo, e aí ele pegou aquilo, eu que falei, vamos dizer assim, eu estou dando um exemplo, eu que falei, eu tive 1000 visualizações, mas na boca dele dá 300 mil visualizações. Tá entendendo? Não estou aqui para falar que isso é errado, não. Cada um, né? Às vezes eu pego algo que é de alguém também, transmito e falo, e busco ter uma revelação dentro daquilo. Como o basilisco, né? O basilisco foi uma senhora que teve uma visão com o basilisco, que era o espírito de encantamento. Mas todo o restante da mensagem, não sei isso que aquela mulher falou, o Espírito Santo que me deu. Como também deu para outras pessoas falando a respeito do basilisco. Mas quantos vídeos curtos que a gente vê aqui no YouTube que foram copiados e colados? Então, meu querido, minha querida, olha, não é fácil, né? A gente está aqui falando, a gente dá a nossa cara a bater. Olha, o que eu falei aqui tá um peso, é pesado as coisas que eu falo, porque eu creio que o diabo odeia, o diabo sabe que realmente são coisas que, se a gente entender, a nossa vida pode mudar por completo. Muito obrigada pela sua participação aqui comigo. Não se esqueça de dar o seu joinha, não se esqueça de compartilhar, de comentar e aumentar as visualizações aí. Amém? Um grande abraço e até mais.